Boa tarde, pessoal. Bem, venho aqui gravar. Eita, fiz merda. Boa tarde, pessoal. Preparei uma aula especial aí para a prova do IME, que hoje eu vou comentar com vocês uma parte bem importante de cinética química, né? Que trata-se do mecanismo em si. A cinética química, ele é um dos temas da fisicoquímica que explica muito também as interações intermoleculares, as ligações químicas, a geometria, uma energia definida como energia de ativação, enfim, fazendo e realizando um paralelo entre a cinética e a termodinâmica. A cinética, ela realmente está preocupada com o tempo, a termodinâmica não. A termodinâmica, ela não se preocupa nem um pouco com o tempo, apenas ela se preocupa exatamente com as trocas de energia. Então, nessa aula, eu vou basicamente mostrar para vocês o seguinte, que o que mais é pedido exatamente nessas questões do IME trata-se da determinação da ordem de reação. Você ter o conhecimento da ordem de reação é muito importante, né? A ordem de reação, ele é um parâmetro cinético determinado de forma experimental, puramente na bancada de um laboratório, em que dita exatamente a velocidade da reação. Bem, eu quero dizer o seguinte, né? Antes de eu entrar exatamente na questão 1, o que eu estou falando para os senhores é o seguinte, é isso aqui, ó. A velocidade de uma reação é igual a uma constante cinética, ou também conhecido como velocidade específica, que multiplica a concentração de um determinado reagente elevado a uma ordem de reação que eu estou chamando de x. Então, esse x aqui, que é a ordem de reação, ele é determinado de maneira experimental. Ou seja, olha como ele realmente dita o quanto é a velocidade. Por quê? Se for de ordem zero, uma concentração do reagente elevada a zero é 1. Qualquer coisa elevada a zero é 1. Então, a velocidade é diretamente proporcional à constante cinética. Se for de uma primeira ordem, ou seja, a potência igual a 1, a velocidade é igual à constante vezes a concentração desse reagente. Ora, diretamente proporcional. E a velocidade será com uma cinética de segunda ordem, olha aqui, ó, a concentração será ao quadrado. Então, você vê que vai haver uma diferença absurda. Diante disso, na sua prova, é muito importante você saber, principalmente, essas três aqui, ou seja, de ordem zero, primeira ordem e segunda ordem. Ok. Grilo, você já viu alguma cinética de ordem 3? Não. Até o momento, não. Grilo, onde é que eu consigo ver exercícios que possa explorar mais esse conhecimento? Você pode ver exatamente, principalmente no Peter Atkins, que é um livro adotado pelo concurso do IME e do ITA. Bem, então eu aqui, inicialmente, eu trago uma questão do IME, acredito que foi há 2 anos atrás, objetiva, ok? Que diz o seguinte, vamos lá. A Olimpíada deve ser disputada sem o fantasma da fraude química, dentro do princípio de que, tanto quanto é importante competir, vencer
é a prova de competência. Jornal o Globo, dia 28/5/2016. Então, vamos lá. Considere que um atleta tenha consumido, então, a massa inicial deste atleta é de 64 miligramas. Ok. De um anabolizante e que, depois de um tempo de 4 dias, e eu já observo exatamente os meus enunciados. Então, vamos lá, está em hora. Eu poderia passar diretamente aqui para hora, mas eu acho que eu não vou fazer isso não, porque eu teria um número um tanto quanto maior. Mas vamos lá. O exame antidoping tenha detectado quase, então, a massa final após esses 4 dias trata-se de 0,25 miligramas. Ok, deste mesmo composto, que é o anabolizante. Ok. Assumindo que a degradação do anabolizante no organismo segue uma cinética, de primeira ordem, senhores e senhoras, a maioria das questões de ordem cinética, quando eu relaciono a ordem cinética com o tempo, é de primeira ordem. Então, sabemos que a relação matemática é o logaritmo neperiano da massa final dividido pela massa inicial, vou aqui consertar o nzinho, que às vezes some, é igual a menos k vezes o tempo. Ok. E o que ele pede? Ora, determine, né, a alternativa que apresenta o tempo de meia-vida. Ok. Virou uma questão de matemática. Eu vou calcular a constante cinética, ou também conhecido como velocidade específica, porque sabemos que o tempo de meia-vida para uma cinética de primeira ordem é ln de 2 dividido por k. Ok. Bem, vou substituir exatamente todos os meus dados aqui na equação. Então, vamos lá. ln, massa final. A massa final é 0,25. Grilo, eu posso deixar em miligramas? Sim, porque tanto no numerador quanto no denominador, eu tenho a unidade miligrama. Dividido por 64 é igual a menos K vezes o tempo, que é de 4 dias. Ok. Ora, 0,25 é 1/4, então ln de 1 dividido por 64 vezes 4 dá 256. É igual a menos o K vezes 4. Ok. Diante disso, eu tenho o seguinte. ln, ora, 256, vou vir aqui ó, no cantinho. Eu vou fazer um MMC, 2, 128. 2, 64. 2, 32. 2, 2, 16. 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Para ganhar um espaçozinho, eu vou apagar isso aqui. Ok. 2 elevado à oitava. Perfeitamente. Então, eu tenho o seguinte. Ora, ln de 2 elevado a menos 8 igual a menos 4 vezes k. Ora, vou, obviamente, utilizar a propriedade dos logaritmos, pode ser na base e do número de Neper, ou até mesmo, e é válido, a partir do logaritmo decimal. Então, eu tenho menos 8. ln de 2 igual a menos 4 vezes k. Senhores, se eu pegar aqui ó, a equação do tempo de minha vida, eu tenho o seguinte, que o ln de 2 é igual ao produto do tempo de meia-vida vezes a constante cinética. Perfeito. Olha que legal.
Então, ó, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar no outro slide, porque você está percebendo, né, meu amigo, que eu estou também treinando aqui. Então, eu tenho o seguinte, ó, menos 8 vezes o ln de 2 é igual a menos 4 vezes K. Perfeito? Vezes K. Então, vamos lá. Vezes K. Ora, o tempo de meia-vida é igual ao ln de 2 sobre K. Então, como eu havia dito, o ln de 2 é o produto do tempo de meia-vida vezes a constante cinética. Vou substituir aqui, ó. Então, eu tenho menos 8, que multiplica tempo de meia-vida vezes K, igual a menos 4 vezes K. Vamos simplificar? Vamos. Multiplicando por menos 1, o tempo de meia-vida é igual a 4 dias dividido por 8. Isso aqui é igual a 0,50 dias, ora, metade de um dia, e ele fala que as alternativas, ele nos apresenta que as alternativas estão exatamente em hora. Ora, se um dia, né? Aí já é direto. Se um dia equivale a 24 horas, metade do dia sabemos que equivale a 12 horas. Perfeito. Alternativa D de dado. Ok? Show de bola. Bem, só que nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. E eu apresento aqui uma questão 2 que, obviamente, ele não nos deixa claro qual ordem de reação é. Ultimamente, nos últimos 2 anos do IME e do ITA, vem apresentando esse tipo de mecanismo que é exatamente o ponto fundamental da nossa aula, né? Dessa nossa aula. Senhores, vamos lá. Peço desculpas aqui, porque aqui é uma etapa 2, não uma etapa 1. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar entender isso aqui. A cinética química, a maioria das reações químicas não ocorre de forma direta. Ou seja, para que eu forme a reação em questão, se eu somar a etapa 1 com a etapa 2, eu vou ter a minha reação global, que é a reação característica da qual eu estudo. Só que eu não posso fundamentar o meu estudo dizendo que em uma etapa única eu tenho exatamente a equação química que eu estou estudando. Não. Na maioria das vezes, toda reação química ocorre em etapas. Em que, se os senhores observarem, na primeira etapa, olha aqui, ó, olha o ácido hipobromoso. Ele só está de uma maneira fora, né, da ordem. Então, ó, HOBr, ele está como produto da primeira e ele está como reagente da segunda. Olha que coisa interessante. Eu afirmo que esse cara aqui é o intermediário. E o que é a espécie intermediária? A espécie intermediária é aquela que liga etapas. Porque quando eu for, ó, somar as minhas etapas, o intermediário cai fora. Mas, Grilo, você está somando um processo reversível do irreversível? Pode? Pode. Então, eu vou ter aqui, ó,
o ácido bromídrico mais ácido não, né? Ele está na fase gasosa, que é o brometo de hidrogênio, duas quantidades de brometo de hidrogênio, deixa eu aqui organizar, isso aqui equivale à reação global. Então, ó, eu tenho aqui, ó, duas quantidades de brometo de hidrogênio mais O2 vai me dar, olha, duas quantidades de HOBr. Observe que na reação global eu não tenho a presença do intermediário e desde o primeiro contato no estudo da cinética química, você aprende que a cinética também não está presente. Ora, se eu colocar uma reação hipotética aqui, ó, olha aqui, A mais B dando C mais D. D mais F dando B. Senhores, trata-se de duas etapas, sim. Vou colocar uma reversibilidade nessa aqui. Grilo, você poderia colocar na de baixo? Poderia. Escolhi a primeira exatamente como uma forma aleatória. Tá legal. Observem o B. O B ele está como reagente na primeira e ele está como produto da segunda. Esse cara é o catalisador. O B é o catalisador, é o CAT. E o D, olha o D aqui, ó. O D é o que vai ligar a etapa 1 da etapa 2. E quem é o D? É o nosso intermediário. A nossa reação global é A mais F dando C. Perfeito. Bem, na estequiometria que vocês aprendem, ele te dá exatamente, ó, na maioria dos casos, né, a reação global. Mas, senhores, a grande maioria dos processos ocorrem em etapas. Grilo, significa dizer que, para essa situação aqui desse problema, esse problema eu tirei, senhores, exatamente de um concurso para professor federal, né? Significa dizer, Grilo, que aqui não há catalisador? Não, não há catalisador. Nesse caso aqui, você tem, ó, o intermediário e o intermediário. Perfeito. Ora, então vamos lá. Vamos à questão em si. O seguinte mecanismo foi proposto para a obtenção do ácido hipobromoso. Perfeito. Onde K1 e K'1 são, respectivamente, na primeira etapa, as constantes de velocidade das reações direta e inversa. Senhores, isso aqui é o equilíbrio. É o equilíbrio. Então, essa primeira etapa aqui é a reação reversível. Essa segunda etapa aqui é a reação irreversível. E K2 é a constante de velocidade da reação na etapa 2. Baseando-se no mecanismo proposto, então ele colocou esse mecanismo para que você estude. Grilo, há alguma regra para que haja um estudo do mecanismo? Não. O que você quis dizer? Eu quis dizer o seguinte, que geralmente isso aqui é proposto. O químico realmente tem a incumbência de colocar isso aqui como uma questão proposta. Olha, eu acredito que não podemos ter certeza, que o mecanismo é respeitado desta maneira para a produção de ácido hipobromoso. Bem, baseando-se no mecanismo proposto, determine a lei de velocidade da reação de formação do HOBr, do ácido hipobromoso. Senhores, ele não está dizendo para a gente que é de ordem zero, primeira ou de segunda ordem. Ele não disse. A gente vai ter que descobrir. Então, o que nós vamos fazer? Bem, uma informação
experimental. Todo processo reversível, ela é rápida. Por que ela é rápida? Porque, comparado com o irreversível é mais lento do que a rápida. Grilo, por que você está afirmando isso? Eu estou afirmando através de dados experimentais. Diante disso, sabemos que a etapa lenta é a etapa determinante. Então, a velocidade é igual a K, que multiplica, HOBR, que multiplica a concentração do ácido bromídrico. Beleza. Acabou? Não. Sabemos que na etapa global não temos intermediário. Então, nós temos que estudar o comportamento do que vai linkar a etapa 1 e a etapa 2. E quem linka a etapa 1 e a etapa 2? É o intermediário. Através disso, nós utilizamos aqui a derivada em relação ao intermediário. Ou seja, para eu estudar o mecanismo de uma reação que eu tenho mais de uma etapa, nesse caso aqui 2, eu faço o estudo da derivada em função do meu intermediário. Então, a derivada da concentração da quantidade de matéria em função do tempo, eu vou estudar, porque eu tenho ele na primeira e na segunda. Vou começar pela primeira. Então, na primeira, na reação direta, ele é um produto. Sabemos que os produtos são formados. Então, ele vai ser positivo, porque se eu traçar aqui, uma tangente, essa tangente é maior do que zero. Então, mais. Mas, qual é a constante cinética para esse cara aqui na reação direta? K1, ele está me falando. K1, pelo princípio da lei da ação das massas de Guldberg-Vaz, dois químicos noruegueses, nós temos a concentração da quantidade de matéria dos reagentes. Então, eu tenho do HBr, que multiplica concentração do O2. Perfeito. Agora, o HBr, para a reação inversa, ele é um reagente. Ora, ele sendo um reagente, o que acontece? Diminui, a sua concentração diminui. Por quê? Se eu traçar aqui uma tangente... Vamos organizar isso aqui. Se eu traçar aqui uma tangente em função do reagente, eu vou ter aqui o coeficiente angular menor do que zero. Show de bola. Então, eu tenho menos K'1 que multiplica. Quem é o reagente da reação inversa? É o próprio intermediário. HOBR. Perfeito. Vou continuar, porque eu estou estudando a taxa em função do intermediário. Agora, na segunda, já analisei na primeira. Na segunda, ele está como reagente. Então, eu tenho o consumo K2, que multiplica a concentração do próprio ácido vezes HBr. Acabou. Sim, essa etapa acabou. Eu chamo isso aqui como uma receita de bolo, tá? Observem que na etapa global eu não tenho o intermediário presente. Então, qual vai ser o artifício aqui, dessa expressão? É considerar que, e é fato, a concentração da quantidade de matéria do intermediário é muito pequena. E a derivada de um número é quanto? Zero. Então, zero é igual.
Vou colocar... Opa, aqui acabou apagando menos, né? Então, isso aqui, a concentração é zero. Então, vamos lá. K1 que multiplica HBr vezes a concentração de O2 menos K'1 vezes HOBr menos K2 HOBr vezes HBr. Vou para o próximo slide. Vou colocar tudo que é um intermediário de um lado. Então, eu vou ter, ó, mais K'1 HOBr. Então, ó, mais K'1 HOBr. Vamos voltar para lá. Mais K2 HOBr HBr. Mais K2 HOBr HBr. E o que não tiver intermediário fica no segundo membro da equação. E qual é o segundo membro da equação? K1 HBrO2. Perfeito. K1 HBrO2. Perfeito. Ora, o que eu vou fazer? Terceiro passo, colocar isso aqui em evidência. Então, eu tenho HOBr, que multiplica K1 mais K2 vezes o ácido bromídrico igual a K1 vezes HBrO2. O que eu vou fazer? Quarto passo. Isolar o ácido hipobromoso. Então, eu vou ter, ó, a razão entre K1 vezes HBr vezes O2, para vocês verem que nem tudo são flores, dividido por K1 mais K2, que multiplica HBr. E agora, Grilo, o que eu faço? Última etapa. Essa expressão aqui, ó, essa expressão toda do meu intermediário, eu substituo exatamente na equação da velocidade. A equação da velocidade respeita a etapa lenta, que é o produto do ácido hipobromoso elevado a 1, que multiplica do HBr, ácido bromídrico, elevado a 1. Só que sabemos que o intermediário é essa expressão toda aqui. Diante disso, qual vai ser a equação da velocidade? É igual a K, que multiplica HOBr vezes HBr, pega isso tudo aqui e substitui aqui. Show de bola. Observe que na equação da velocidade não tem o intermediário. Então, isso aqui vai ser HBr vezes isso tudo, vai ser K1 vezes HBr ao quadrado, vezes O2, dividido por K1 mais K2 vezes HBr. Grilo, não é difícil. Não é. Não é fácil. Não. Isso é treino. Ok? Teremos mais uma oportunidade da gente repetir essa receita de bolo. Então, ó, vamos fazer aqui um resumo. Primeira parte, identificar o intermediário. Identifiquei o intermediário,
Pronto. Na reação global, ele não faz parte nem o intermediário e nem o catalisador. Perfeito. E aí eu vou escrever através do princípio. Opa, tô perdidinho aqui. Ah, sure. Bem, eu vou colocar a equação da velocidade, que é respeitada através da etapa lenta, que é essa segunda. Por quê? Porque para um processo reversível, trata-se de um equilíbrio rápido. Todo equilíbrio ele é rápido ou dinâmico, ok? Perfeito. Ora, depois eu vou derivar em função do meu intermediário, função do tempo, e aí analiso cada etapa da reação direta, da inversa e do processo irreversível. Em função de quem? Do intermediário. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou isolar exatamente o intermediário, eu isolo o intermediário, perfeito, e depois disso tudo, o que eu vou fazer? Eu vou substituir na equação da velocidade. Ok? Perfeito. Então, vamos aqui para uma questão que eu coloquei, uma questão modificada do ITA, que eu acrescentei esse item aqui, esse item D. Na verdade, na sua originalidade, nós temos o A, o B e o C. Perfeito. Então, vamos lá. Tem o seguinte. Dado o seguinte mecanismo reacional. Olha aí, perfeito. Constituído de duas etapas. Ele nos deu duas etapas. Escreva a expressão para a taxa de variação temporal em relação ao tempo da concentração do A, item A, do reagente. Do reagente A. Então, ó, equilíbrio químico, processo reversível, esse é o rápido. Irreversível, esse é o lento. Ele quer do A. Eu tenho A no reagente da reação direta, eu tenho A como reagente. Então, vamos lá. A derivada, taxa de variação da concentração de A dividido pela derivada do tempo é igual. A em relação a K1 é o quê? Reagente. Então, é menos. Menos K1 que multiplica A. Para o K menos 1, ele é um produto. Ele é um produto mais K menos 1, pela equação de Goldberg, trata-se da concentração do reagente. Da inversa, quem é a reagente? Quem é o reagente? O M. Perfeito. Agora, eu também tenho A nessa segunda etapa. Nessa segunda etapa, ele é um reagente. Então, menos K2, que multiplica M vezes A. Tá aí, tá feito em função de A. B. Através do intermediário. Pô, bacana. Ele nos ajudou. Ele está falando agora em função do intermediário. Ele já nos indicou quem é o intermediário. Então, ó, a derivada do intermediário dividido pela derivada do tempo é igual. O intermediário para K1 é positivo. É um produto, então é positivo. Mais K1 que multiplica a concentração de A. Para a reação inversa, ele é um reagente, então ele é consumido. Menos K menos 1, ele é o próprio reagente. Poxa, Grilo, igual ao exercício anterior. É, igual ao anterior. Bem, 2. O M, ele é um reagente. Tá bom. Então, ele é consumido.
menos K2, que multiplica M vezes A. Pronto. Está feito em função do meu intermediário. Agora eu vou fazer aqui de vermelho aqui do lado, só para ganhar um espaçozinho, em função, ó, do produto C. Então, ó, o C, ele só está na segunda etapa. Ou seja, eu vou abstrair a primeira? Sim, ele não está na primeira etapa. Então, ó, a derivada da concentração de C dividido pela derivada do tempo, ora, o C na segunda etapa é um produto, mais K2. Deixa eu acertar esse mais, para não ficar feinho. Isso. K2, que multiplica. Quem são os reagentes da constante cinética 2? M e A. M e A. Pronto. E aí eu coloquei exatamente o item D. Olha aí, ó, o item D. Ele pede a equação da velocidade da reação. Vamos lá? Beleza. Aqui em cima, eu vou colocar exatamente a equação da velocidade. A equação da velocidade vai ser igual a K2 vezes. Esse é o processo lento. O processo rápido trata-se do processo que apresenta a reação reversível. Grilo sempre vai ser assim? Sim, sempre. Ora, K2 que multiplica M vezes A. Ok. Olha o intermediário. Olha o intermediário. Bem, já fizemos aqui no item D o intermediário. Então, ó, vou para o segundo slide e já deixei, ó, preparado aqui, eu coloquei as etapas aqui. Então, ó, é até bom para a gente treinar, né? Então, vamos lá. A derivada do intermediário dividido pela derivada do tempo. Então, eu tenho o M, para K1 ele é positivo, ele é um produto. Então, ó, K1 vezes A. Para o K-1, ele é um reagente. Menos K-1, então ele vai ser consumido. Você sabe que os reagentes, eles são consumidos e os produtos formados. Chega a um determinado ponto em que vai haver um equilíbrio. Aqui, ó, é o equilíbrio, aqui é a cinética química. Isso aqui é o limiar entre a separação de um e de outro. Perfeitamente. Ora, diante disso, vamos lá. Vamos continuar aqui. Ora, e o M, que é o intermediário, ele é um reagente de K2, menos K2, que multiplica M vezes A. Ora, o que eu vou fazer? Vou colocar, sabemos que a concentração do intermediário é muito pequena. É um número muito pequeno. E a derivada de um número, ó, eu já estou sendo repetitivo, é zero. Então, eu tenho o seguinte, vou colocar tudo que é intermediário de um lado. Então, eu tenho K-1, que multiplica M, menos K2, que multiplica concentração de M de A, é igual a K1 vezes A. O que eu vou fazer? Isolar M. Isolo M, K menos 1 menos K2 vezes A é igual a K1 vezes A. Diante disso, quem é o intermediário? Eu vou isolar um intermediário. O intermediário vai ser K1 vezes A dividido por K menos 1 menos K2 vezes A. Ora, o que eu vou fazer? Eu pego essa equação e coloco na equação da velocidade. Vou colocar aqui e fechar em vermelhinho, né? Aqui em cima. Ora, V é igual a
K2 vezes M vezes A. Então, vamos lá. V é igual a K2 vezes A vezes A ao quadrado. Então, é K1 vezes A ao quadrado, dividido por isso tudo aqui. K menos 1. K menos 1 menos, que acaba pagando, né? Menos K2 vezes A. Algumas literaturas, alguns livros, alguns artigos científicos chamam isso aqui de um único produto K, né? Porque quando você tem um produto de uma constante com uma constante, é uma constante. Aqui não tem como. Né? É uma questão de algebrismo, tá? Grilo, eu posso afirmar que a ordem de reação de A é 2? Não, não pode. Porque você tem A aqui no numerador e o A aqui no denominador. Então você não pode. Isso aqui é puramente experimental. E por que você estuda isso? Isso muito mais para química, né? Para cursos de química, licenciatura e bacharelado, e também na engenharia química, né? Do qual eu sou formado. É exatamente para te mostrar o seguinte. Bem, os mecanismos, eles são propostos pelo químico, pelo engenheiro. E a ordem de reação, obviamente, através de um método algébrico, eu posso exatamente determinar por esse fator experimental aqui. É muito difícil isso até em pesquisas, você ter ordens de reação com números inteiros, né? A ordem de reação que eu fiz agora aqui no laboratório foi 1, foi 2. Não, geralmente são números quebrados, tá? A ordem de reação podem ser números positivos, negativos e até nulos. Podem ser números inteiros e fracionários. Grilo, pode ser estranho uma ordem de reação negativa? Pois é, eu já vi em artigos científicos que sim. Tá bom? Então vamos lá, vamos para um quarto exercício aí, que retrata a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Ora, agora eu vou ser mais direto, tá? Ele quer que, usando a aproximação do estado estacionário, em função, quando eu falo estacionário, estado estacionário é a mesma coisa que a lei, a taxa em função do meu intermediário, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho O3 dando O2 e O, eu tenho O e O3. Opa! Achei aqui o meu intermediário. Está aqui o intermediário. Essa reação aqui ela não tem catalisador. O que eu vou fazer? Processo reversível e irreversível. Se vocês observarem na prova do ano passado, tem uma questão na segunda fase do IME, que ele pede para que você analise cada mecanismo. Eu vou fazer essa questão num outro vídeo, ok? Então, ó, eu tenho o seguinte. Então, a velocidade da reação, eu tenho o processo reversível e reversível, vai ser K2, que multiplica a concentração do átomo de oxigênio. Opa, eu já estou rápido, não adianta, né? V é igual a K2, eu estou me empolgando, né? Que multiplica a concentração do átomo de oxigênio, que multiplica a concentração de O3. O que eu vou fazer? Ó, eu já estou sendo repetitivo, né? Eu vou calcular a taxa em função do intermediário. A derivada do intermediário, que é o átomo, da concentração da quantidade de matéria do átomo de oxigênio dividido pelo tempo. Perfeito. Para K1,
ele é um produto, mais K1, que multiplica concentração de O3. Perfeito. Para K-1, ele é um reagente, menos K-1, que multiplica pela lei de Gutenberg-Vaz, O2 vezes O. Concentração de O2 vezes O. Eu já estou acelerando, tá? Perdão. Na segunda etapa, que é a etapa lenta, o átomo de oxigênio ele é um reagente. Menos K2. Menos K2, que multiplica o átomo de oxigênio vezes O3. Isso aqui tudo é igual a zero. Porque sabemos que a concentração do intermediário é pequena e a derivada de um número ela é zero. O que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo que é intermediário de um lado e do outro lado não intermediário. Então, essa segunda parte aqui, ó, vai para o segundo membro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma de malandro, ó. Eu vou apagar isso aqui, eu vou apagar o zero, porque já sabemos, e eu vou colocar, ó, aqui, ó, um igual aqui. Ô, malandro. E aí eu vou fazer assim, ó. Já que eu tenho esse artifício, olha que beleza. Então, eu tenho o seguinte, isso aqui é igual, perfeito. Então, eu tenho, pô, não quer ficar o igual ali? Não, vai ficar. Então, eu tenho o seguinte, olha, concentração do oxigênio, eu tenho K-1 vezes O2. Ah, aqui tá faltando, pô, tá apagando. Ah, aqui é menos, poxa, fica apagando. Menos K2 vezes O3 é igual a K1 vezes O3. Perfeito. Ora, diante disso, a concentração de oxigênio vai ser igual a K1 vezes O3 dividido por K-1 vezes O2 menos K2 vezes O3. Pronto. O que eu vou fazer? Eu pego isso tudo aqui e coloco aqui. Opa, eu pego isso tudo aqui e coloco no intermediário. Eu apontei exatamente para o A3, mas é para o O. Aqui. Pronto. Ok? Perfeito. E vamos para a última questão. A última questão é exatamente, novamente, uma questão que retrata a ordem, né? Isso caiu há uns 4 anos atrás, uma questão bem parecida, essa questão no IME, só que ele dava na forma de gráficos. Então, vamos lá. A decomposição química de um composto A, então eu tenho A, estou me empolgando muito, eu tenho A indo para produtos P1 e P2. Tá bom. Apresenta cinética de primeira ordem. Um estudo sobre o decréscimo de concentração, eu percebo que é um decréscimo. Porque de 0 até a quinta hora, eu tenho uma diminuição da concentração inicial 25 até 6,25. Bem, da concentração do composto versus o tempo é mostrado na seguinte tabela. Está aqui. A. O tempo de meia-vida para o decaimento do composto. Quando a gente fala em decaimento, lembra do termo decaimento radioativo, né? Para processos
com reações nucleares na radioatividade, a cinética ela é de primeira ordem, senhores. Tá bom? Bem, para uma cinética de primeira ordem, a gente viu lá na primeira questão que o tempo de meia-vida é ln de 2 sobre K. Sendo que o ln de 2 é bom saber, é 0,693. Tá bom. A gente precisa da constante cinética, nós não temos. Então, ó, o item B. Primeiramente, temos que fazer o item B. Então, eu vou apagar o A. Não dá para a gente fazer o A sem o item B. Não dá. Então, ó, tá aqui. Já apresentei para vocês a reação de decomposição. Então, eu tenho A. Ora, Ln da concentração final. Eu sempre pego os extremos. 6,25 massa, é a concentração final, ou a massa final, ou o número de mol final, tá? Dividido pelo início, 25. É igual, nesse intervalo foi de 5 horas, menos 5 vezes K. A unidade de K para uma cinética de primeira ordem é o tempo elevado a menos 1. Nesse caso é hora, então é hora menos 1. Letra B, opa, esse aqui é o B. Desculpa, eu vou para A. Eu vou para A. Então, ó, A é o tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida é o ln de 2 dividido exatamente por esse valor de K aqui. E esse valor de K aqui, eu acho que vai dar 0,237. Isso aqui vai dar 2,5 horas. Letra C. C. A concentração da substância A decorrido 4 horas. Ora, entre 3 e 5 horas, eu tenho essas concentrações. Então, 4 horas está entre um e outro. Perfeito. Então, eu tenho o seguinte. Ln da concentração de A 4 horas, dividido pela concentração inicial, vou colocar aqui 25, é igual a menos o K, que eu encontrei no item A, desculpa, no item B, vezes 4. Você vai ver que esta continha aqui vai dar exatamente uma concentração de A igual a 8,25 mol por litro. Tem sentido? Sim, porque a 3 horas é 10,88 e a 5 horas é 6,25. Então, o A está entre esses valores, os senhores vão encontrar que realmente o A é 8,25. E para terminar, ele pede o tempo necessário para a decomposição de 99%. Senhores, se decompõe 99%, significa que a concentração final resta, na verdade, 1%, 0,01 da concentração inicial. Perfeito. O Ln da concentração final dividido pela concentração inicial é igual a menos K, vezes o K foi determinado, né, no item A, vezes o tempo. Então, ó, Ln 0,01 da concentração inicial dividido pela concentração inicial é 0,01. É igual a menos o K no item A vezes o tempo. Isso aqui nós calculamos no item A. Você vai ver que o tempo que vocês vão encontrar vai ser de 16,25 horas. Tá bom? Espero ter super ajudado vocês, tá certo? Para os outros vídeos eu vou apresentando outras questões, outros temas para vocês, tá? Grande abraço, muito obrigado pela participação de todos. Um abraço. Todo mundo lá fora curtindo essa menina.
Grilo, antes de você... Oi. Não, só antes de... Pode encerrar tranquilo a gravação. Seguinte, ao longo da